Olá, meu irmão e minha irmã em Cristo, que alegria, que satisfação estarmos juntos aqui para conhecermos o Senhor através da Sua palavra. Eu quero fazer uma pergunta para você. Como está a sua vida financeira? Você sabia que essa questão das finanças na nossa vida é uma das coisas que mais trazem perturbação para a nossa alma? E a palavra de Deus, inclusive, nos adverte sobre isso para a gente ter um certo cuidado. O problema do dinheiro é que muitas vezes ele está relacionado com a ambição. Nós queremos, quando temos dinheiro, queremos ter mais dinheiro e isso vai gerando problema na nossa vida, no nosso viver diário. Agora, por que nós fazemos isso? Porque muitas vezes o dinheiro ele nos proporciona uma falsa sensação de segurança, de dignidade, de poder. Por isso que os problemas financeiros trazem tanta desestrutura emocional para nós. Então, as crises financeiras, elas são muitas vezes um problema para a nossa alma, para o nosso coração, para a nossa mente, trazem perturbação e também são as maiores causas de desavenças familiares. Você sabia que no topo dos divórcios está como causa não adultério ou qualquer outro tipo de motivo, mas sim a questão financeira. Uma das maiores causas de divórcio e separação são as desavenças no que diz respeito às questões financeiras. Então nós precisamos desenvolver uma atitude que seja saudável em relação às finanças. Por quê? Porque isso vai nos permitir desfrutar de uma estabilidade emocional em relação às coisas materiais desse mundo. Então, quando nós temos essa atitude saudável em relação às finanças, a gente vai ter paz no coração. E a palavra de Deus nos fala sobre isso. Eu quero então aqui compartilhar com você 7 princípios que podem nos ajudar a termos uma atitude saudável em relação às finanças. Mas antes então de nós olharmos esses 7 princípios, eu quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e seus familiares e também deixar aí o seu comentário, caso você concorde ou você discorde desses princípios que nós vamos ver aqui, que estão na palavra de Deus e que podem muito nos ajudar a termos uma atitude saudável em relação às finanças. Então vamos lá. O primeiro princípio que eu trago aqui para você é o princípio do testemunho. A maneira que nós administramos nossas finanças também é um testemunho para o mundo. Muitos crentes acabam por dar um péssimo testemunho nessa área. E nós, como crentes em Cristo Jesus, nós não podemos dar mau testemunho em relação à nossa vida financeira. A nossa vida financeira tem que ser um bom testemunho para as pessoas que estão à nossa volta. É por isso que a palavra de Deus nos diz lá em Mateus 5,16 o seguinte, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, a nossa vida, ela tem que glorificar o nome do Senhor e não envergonhar o nome do Senhor. Então nós, como crentes em Cristo Jesus, nós temos que estar atentos a isso. A nossa vida financeira, ela deve dar um bom testemunho para as pessoas que não conhecem o Senhor. O segundo princípio que eu quero compartilhar com você, o princípio da liberdade. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 13, versículo 8, o seguinte: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, porque quem ama o próximo cumpre a lei. Meu irmão e minha irmã, eu quero dizer para você que pedir dinheiro emprestado pode ser um problema. O apóstolo Paulo diz aqui para nós que nós não podemos ficar devendo nada a ninguém, exceto o amor. Então, pedir dinheiro emprestado para alguém pode ser um baita de um problema na nossa vida. Então, existem vários textos bíblicos que nos advertem isso. Um texto também que fala sobre isso é Provérbios capítulo 22, versículo 7. Ele diz assim, o rico domina sobre o pobre e o que pede emprestado é servo de quem empresta. Olha só o que diz esse texto. Quem pede emprestado é servo de quem empresta. Meu Deus, nós temos que ter cuidado com isso. Agora, veja bem, nós temos que fazer também uma distinção aqui entre dívida, né, e financiamento. Tá? Ter dívida, o crente não pode ser devedor de quem quer que seja, o que diz a palavra. Agora, ter dívida e fazer um financiamento são duas coisas distintas. O financiamento, por exemplo, você vai comprar uma casa, um carro financiado,
Então você se compromete a pagar ali as suas prestações. Agora, isso é um financiamento, isso não é uma dívida. A dívida acontece quando chega o dia da prestação, o dia do pagamento, e você não consegue pagar. Aí você começa a se tornar, então, um devedor. Então nós podemos fazer financiamentos, mas nós temos que ter cuidado para que esses financiamentos não venham trazer endividamento para nós. Então, uma matemática simples é básica na nossa vida. Nós temos que saber quanto nós ganhamos e quanto que nós gastamos. O que nós gastamos não pode ser mais do que aquilo que nós ganhamos. Então é simples essa matemática. E isso vai nos ajudar a não ficarmos endividados. Agora, eu também quero fazer um alerta aqui sobre a questão de ser fiador. Algumas pessoas, às vezes, acabam se endividando porque se tornaram fiadores de alguém que acabou por não pagando aquilo que havia se comprometido de pagar. E eu quero deixar aqui um texto de Provérbios, capítulo 6, versículos 1 a 5, que mostra exatamente o cuidado que nós temos que ter com isso. Olha só o que diz esse texto. Provérbios 6, 1 a 5 diz assim: Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se. Insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Então, a palavra de Deus nos adverte que nós não podemos ser fiadores de quem quer que seja, meu irmão e minha irmã. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque isso pode se tornar uma prisão para nós. Então, esse princípio da liberdade é muito importante. Não dever nada a ninguém, não se colocar como fiador de alguém. Ah, eu sei, mas é o meu familiar, eu conheço, tudo mais. Tudo bem, meu irmão. Se você acha que isso é possível, que você confia nessa pessoa, tudo bem, a decisão é sua. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus traz um alerta sobre isso. Se você não concorda com isso, ou se você tem uma opinião diferente, escreva aí nos comentários a respeito disso. Compartilhe conosco a sua experiência. Talvez você diga, não, mas eu fui fiador e deu tudo certo, ou talvez eu fui fiador e acabou se tornando um problema para a minha vida. Então compartilhe conosco, né? Seria interessante nós conhecermos e sabermos o que você pensa sobre isso, né? Muitas pessoas acham que não há problema ser fiador, mas a palavra de Deus nos traz essa advertência aqui, tá bom? Então vamos lá. Terceiro princípio que pode nos ajudar a ter uma perspectiva saudável da nossa vida financeira. Esse princípio é o princípio da segurança. Olha só, vamos dar uma olhadinha no texto do Senhor Jesus, palavras do Senhor Jesus, que está lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19. O texto diz assim: Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então, meu irmão, o Senhor Jesus nos diz aqui, através da sua palavra, que nós não podemos colocar a nossa segurança no dinheiro, nas coisas materiais desse mundo. Porque, como ele disse aqui, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, nós como crentes de Cristo Jesus, nós encontramos segurança para a nossa vida, não no dinheiro, não nas coisas materiais, mas no Senhor Jesus. Agora, fica uma pergunta para nós aqui. O crente pode fazer economias, investimentos, seguro de vida, etc? Pode, desde que tenha certeza que isso seja da vontade de Deus. E ele tem que estar disposto a renunciar a estas coisas no momento que Deus quiser. Por quê? Porque a nossa segurança, ela está no Senhor e ela vem do Senhor. Olha um outro texto da palavra de Deus que está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 9 a 11. Olha o que o texto diz. Os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas, e com muitos desejos descontrolados e nocivos.
Veja o que a palavra de Deus está dizendo aqui, meu irmão e minha irmã, que aqueles que querem ficar ricos caem em muitas armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos para a sua vida, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Meu irmão e minha irmã, quando nós colocamos o nosso amor no dinheiro, nós vamos encontrar muitos problemas na nossa vida. Então, por isso que nós temos que ter uma perspectiva saudável da nossa vida financeira. E para termos uma perspectiva saudável da nossa vida financeira, a gente não pode amar o dinheiro, meu irmão e minha irmã. O texto continua dizendo o seguinte: algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Veja a advertência que a palavra do Senhor nos traz aqui. Se nós estamos amando o dinheiro, nós estamos correndo grandes riscos na nossa vida espiritual. E aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos. É o que a palavra de Deus nos diz aqui, meu irmão e minha irmã. Muito bem, vamos para o quarto princípio, o princípio do desprendimento. O Senhor Jesus diz em Lucas capítulo 12, versículo 15, o seguinte: tenham cuidado e não se deixe dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Meu irmão e minha irmã, o crente não deve comprar ou vender algo que não possa abrir mão. Nós muitas vezes estamos apegados às nossas coisas, às coisas materiais, mas nós temos que nos desprender delas e nós temos que estar dispostos a abrir mão delas quando o Senhor assim o desejar. Então o crente não deve comprar ou receber algo que não possa abrir mão, meu irmão e minha irmã. A palavra de Deus diz também em Lucas 16, 13 o seguinte: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então nós temos que ter essa atitude de desprendimento. Nós não podemos ficar amarrados às nossas coisas materiais. Nós temos que nos desprender disso, meu irmão e minha irmã. Isso vai trazer estabilidade emocional para a sua vida. Quinto princípio, o princípio da liberalidade. Nós falamos aqui do princípio da liberdade, não ter dívida e não ser fiador de ninguém, mas existe aqui também o princípio da liberalidade. O que é isso? Malaquias capítulo 3, versículo 10, um texto bem conhecido, diz assim: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Por que eu estou trazendo esse texto aqui? Porque quando nós trazemos o nosso dízimo na igreja, na casa do Senhor, nós estamos demonstrando a nossa liberalidade diante de Deus. Eu sei que existe o problema do abuso na questão financeira nas igrejas, né? E isso realmente tem sido um problema no meio evangélico. Mas existe a necessidade de contribuição financeira no contexto da igreja. Aliás, nós podemos dizer que são duas necessidades. A necessidade prática, que é o sustento da obra de Deus, os crentes participam disso através dos seus dízimos, e a necessidade espiritual, que é o quê? A entrega total. Alguém certa vez disse que a última coisa que se converte na vida de um indivíduo é o bolso, né? Então, quando nós trazemos o nosso dízimo, entregamos o dízimo na casa do Senhor, na igreja, no contexto da igreja local, onde você congrega, nós estamos com isso realizando aqui uma entrega total do nosso ser. Estamos experimentando o princípio da liberalidade. Mas o que é o dízimo? Na próxima semana eu vou trazer um vídeo sobre isso, sobre o que é o dízimo e se é correto dar o dízimo no contexto da igreja. Então acompanhe esse vídeo na próxima semana, porque eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Agora, veja bem, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7 diz assim: cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Quem experimenta esse princípio da liberalidade,
ele acaba experimentando também alegria no seu coração. Então veja como uma atitude saudável em relação às finanças pode realmente trazer um impacto profundo nas nossas vidas. O sexto princípio, o princípio da generosidade. Em 1 João capítulo 3, versículos 17 e 18 diz assim: ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem da boca para fora, mas de fato e de verdade, diz a palavra do Senhor aqui. Então, meu irmão e minha irmã, nós percebemos aqui um progresso aqui nesses princípios, porque o princípio do desprendimento nos leva ao princípio da liberalidade, e o princípio da liberalidade nos conduz à compaixão pelos necessitados. Meu irmão e minha irmã, nós como crentes, nós temos que orar em favor das necessidades das pessoas, mas também nós temos que estar dispostos a ser instrumento de Deus para suprir essa necessidade na vida do outro. Provérbios capítulo 28, versículo 27, diz o seguinte: quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não os ver, sofrerá muitas maldições. Então, meu irmão e minha irmã, nós temos que estar atentos ao princípio da generosidade, porque o princípio da generosidade, como diz esse texto aqui de Provérbios, ele vai trazer para nós a bênção de Deus. Mas quem fecha os olhos, como diz o texto aqui, aqueles que estão passando por necessidade, vão enfrentar maldições. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. O princípio da generosidade, ajudar as pessoas necessitadas, os pobres. Se você tem na sua igreja aí alguma obra social, você está sendo desafiado para ajudar alguma entidade, alguma organização que cuida dos pobres e necessitados, participe disso, né? Participe disso. Eu me lembro que a nossa igreja, lá em Gravataí, no Rio Grande do Sul, nós tínhamos um programa de assistência aos pobres necessitados quando nós saímos à rua e distribuíamos sopa para as pessoas, especialmente nas noites frias lá do Rio Grande do Sul. A gente levava sopa para eles, distribuía sopa para as pessoas que estavam desabrigadas, moradoras de rua. Então isso é muito importante, participar, ajudar no sustento. A generosidade é algo que traz bênção sobre a nossa vida. Vamos lá. O sétimo e último princípio, o princípio do contentamento, meu irmão e minha irmã. E aqui eu quero ler um texto de Filipenses capítulo 4, versículos 11, 12 e 13, que diz o seguinte: digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto de Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece, é um texto bem conhecido de todos nós, né? E muitas vezes é usado de forma errada. As pessoas muitas vezes usam esse texto para dizer que eles vão conquistar muitas coisas, que eles vão alcançar muitas coisas, porque tudo posso naquele que me fortalece. Mas o apóstolo Paulo está falando aqui de necessidades. Ele está falando de passar fome e ter abundância. Está falando de coisas materiais, do alimento do dia a dia. E ele diz que ele pode tudo naquele que fortalece, ou seja, ele pode passar por escassez e pode passar por abundância. Ele sabe que o suprimento das suas necessidades vem do Senhor. Então o apóstolo Paulo está demonstrando aqui esse princípio, o princípio do contentamento. Não importa qual seja a nossa situação, o que importa é sermos gratos diante de Deus. O crente tem que estar contente com tudo aquilo que Deus lhe der, seja pouco ou seja muito. O contentamento é consequência da gratidão, quando nós somos gratos diante de Deus. E a gratidão, ela é fruto de quem reconhece a soberania de Deus sobre a sua vida. É por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 6,8, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Então nós precisamos desenvolver esse princípio do
contentamento. Então, meu irmão e minha irmã, eu quero recapitular aqui os 7 princípios que vão nos ajudar a termos uma atitude saudável em relação às finanças. Primeiro princípio, o princípio do testemunho. Nós não podemos dar um mau testemunho com a nossa vida financeira. Nós temos que dar um bom testemunho. As pessoas têm que olhar para nós e ver que nós somos crentes de verdade. Segundo princípio, o princípio da liberdade. Nós não podemos ficar devendo nada a ninguém. E a palavra de Deus também nos adverte quanto à questão de sermos fiadores de outras pessoas. Terceiro princípio, meu irmão e minha irmã, o princípio da segurança. A nossa segurança vem do Senhor que fez os céus e a terra. A nossa segurança não está nos nossos bens materiais, nem na nossa vida financeira. É o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem dá tudo aquilo que nós precisamos. Então nós precisamos depositar a nossa segurança no Senhor. Quarto princípio, o princípio do desprendimento. Precisamos nos desprender das coisas materiais, do dinheiro. Nós precisamos experimentar esse desprendimento, porque a palavra de Deus diz que nós não podemos servir a Deus e também servir às riquezas. O princípio do desprendimento nos conduz ao quinto princípio, o princípio da liberalidade. Nós precisamos ser liberais na questão financeira, e ser liberal na questão financeira envolve sim participar dos dízimos, das ofertas no contexto da sua igreja local. E o princípio da liberalidade nos leva então para o sexto princípio, que é o princípio da generosidade. Nós precisamos ajudar os pobres, os necessitados com os recursos que nós temos, porque isso traz bênção sobre a nossa vida. Aquele que fecha os olhos para aquele que passa necessidade, diz o texto de Provérbios, pode enfrentar maldições na sua vida. E o último princípio, o princípio do contentamento. Temos que estar contentes com toda e qualquer situação. Então, estes 7 princípios, meu irmão e minha irmã, devem fazer parte da nossa vida, porque fazendo parte da nossa vida, nós vamos então com isso desenvolver uma atitude saudável em relação às finanças, e essa atitude saudável em relação às finanças vai nos permitir desfrutar de uma estabilidade emocional em relação às coisas materiais desse mundo. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus nos traz esses princípios. Se você seguir esses princípios, tenho certeza que a questão financeira não vai trazer perturbação para a sua alma, não vai trazer conflitos internos, emocionais ou familiares na sua vida. Creia nisso, viva esses princípios da palavra de Deus, você vai experimentar essa paz e essa tranquilidade que só o Senhor pode nos dar. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com aquele familiar que está passando por lutas e dificuldades na área financeira, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar ele a sair dessa situação. E também quero convidar você a deixar aqui o seu like e também deixar o seu comentário. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém? Fique bem, fique em paz, fique com Jesus.